Oba, chegando aqui para falar umas abobrinhas de França 1, Paraguai 0, um jogo aí que foi mais difícil para a França, acho que do que a maioria esperava, né. E um Paraguai mostrando mais uma vez aquele Paraguai com as suas características defensivas, muito brigando muito, e claro, né, jogando contra um time com muita qualidade individual, né, acho que esse foi o fator decisivo do jogo. Eh e que resistiu, né. Acho que a França, teve o controle da bola, teve o controle, do campo de ataque, a gente vai ver aqui, né, porque o Paraguai mal aparece aqui indo para frente, é tudo azul da França. E um Paraguai que se de marcou aqui em muitos momentos com linha de 5-4-1, em alguns momentos foi um 6-4-0, né, um 6-3-1, eh, e que resistiu enquanto pôde. Acho que se a gente for pegar aqui os dados, né, a gente vai ver que, pô, Paraguai 0-13, né, só finalização meio aleatória de longe. Não conseguiu criar muito, acho que uma coisa que eu senti falta do Paraguai foi nas chances que teve, de aproveitar um pouco melhor a bola aérea, eh, né, porque é um time muito forte fisicamente, a gente vai ver aqui Alderete, Gustavo Gomes, Velasquez, Cáceres e Júnior Alonso são praticamente, né, 5 zagueiros, jogadores altos, acho que esse Diego Gomes também é um pouco alto, não sei se o Cubas é, vou até dar uma olhada aqui, mas não, o Cubas é baixo, 1,65, né. Então um time que lutou bastante, né, acho que o Paraguai foi até onde, dava para ir, e uma partida abaixo da França, uma partida que enfrentou aí um ferrolho, um time que não em nenhum momento teve a ambição de atacar o adversário, eh, e que a França teve dificuldade de furar o bloqueio, de trocar passes. Se a Argentina sofreu contra Cabo Verde, a gente pode dizer que a Argentina sofreu um pouco menos no sentido de criação, acho que a Argentina conseguiu criar algumas boas chances, e o acho que a França conseguiu criar quando o Paraguai meio que deu uma soltada ali depois do 1-0, foi pra frente, teve uma chance ali com o Mbappé, que o Mbappé perde 2 finalizações seguidas. Então achei uma partida um pouco abaixo em geral, assim, do Dembélé, do Olise, do Barcola, do Mbappé até, eh, se eu não me engano, né, a gente vai ver aqui quantas 5 finalizações do Mbappé, sendo uma de pênalti, então 4 e 2 que foram seguidas ali já no final do jogo, quando o Paraguai tinha se lançado. Então o Mbappé que deu 2 finalizações até o momento do gol, que é muito pouco, né, se pensar que a França teve 80% de posse de bola, e o principal jogador do time não saiu da área para buscar. E aí eu acho que a diferença da Argentina para a França, né, a Argentina se manteve fiel ao seu estilo de jogo, buscou, né, a troca de passe pelo meio, a troca de passe entre os meio-campistas, acionar o Messi e chegar de pé em pé na cara do gol. A França, em algum momento ali, sentiu que não conseguia penetrar pela defesa paraguaia, não conseguia criar chances, e o Koné e o Rabiot ficaram finalizando de fora da área, né, o Rabiot finalizando muito mal, eh, particularmente, aqui, 3 finalizações do Rabiot. Não tem por que o Rabiot finalizar 3 vezes numa partida, né, em geral 3 do Koné. Então 6 finalizações dos volantes e não são finalizações do tipo o Barcola foi na linha de fundo e tocou para trás para o Rabiot chutar. Foi meio que uma troca de passes estéreo, tô cansado de trocar passe, então vou tentar chutar de longe, né. A gente vê que o Barcola uma finalização, o Olise, nenhuma finalização, eh, o Dembélé 2 finalizações, né. Então se a gente pegar aqui, são 8 finalizações do quarteto e 6 da dupla de meio-campistas. É estranho, né, a França teve 15 finalizações, se eu não me engano, não é isso? 15 finalizações, sendo, né, 5 do Mbappé, 3 desse trio e 6 deles 2. É aquela domina a bola ali a 30, 40 metros do gol e tenta a finalização. É muito 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 ruim, né, isso, porque até porque o Rabiot cisma de chutar de peito de pé, ó, o tipo das finalizações da França. Então uma França que teve muita dificuldade de criar chances de gol, né, a gente vai ver aqui 2 grandes chances criadas, essa aqui foi a do Mbappé, a primeira que ele perdeu, acho que naquele não, essa aqui foi do Dembélé, aquela depois do tiro de meta, do escanteio aqui, né, que não era para ser escanteio, que o Mbappé domina a bola com a mão, o árbitro dá o escanteio, acho que o Mbappé sente que ele poderia perder o escanteio, ele resolve bater rápido o escanteio e o Dembélé chuta aqui meio sem ângulo. Aqui é a primeira do Mbappé, né, e aqui deve ser a segunda, né, as 2 seguidas. Então, uma França que não conseguiu criar, né, são 5 finalizações dentro da área, uma é de pênalti, então são 4. Essa aqui que veio de um escanteio que não chegou a ser nada, então 3. 2 aqui no mesmo lance e uma aqui lá na quina, então, assim, né, uma França que deixou a desejar, não conseguiu explorar um jogo aéreo, não conseguiu explorar uma tabela, não conseguiu explorar um contra um, né, um Paraguai muito fechado, aí tem os méritos do Paraguai, e aí você, né, aqui uma do Rabiot, aí uma do Koné, aí uma do Rabiot, aí aqui uma do Barcola de longe, aí uma outra do Rabiot, aí aqui Mbappé, aí Koné, né, Koné de novo.
Então um time que teve dificuldade de criar, arranjar chance, né, e aí o Paraguai, né, a gente vai ter que voltar naquela de que tudo é um risco, né, o Paraguai jogar desse jeito, ele representa um risco, você jogar com 5, 6 atrás, com 4 aqui, esses 2 jogadores não são jogadores criativos, o Almiron no lance do pênalti, né, a bola pega aqui no pênalti, ele corre praticamente 90 metros sozinho, sem ter ninguém para tocar, e obviamente perde a bola, o Almiron não é um velocista, né, não é um Vini Júnior, um Ryan, um Mbappé, por exemplo, um Barcola. E aí você joga dessa forma, e muitas vezes o Enciso recebendo a bola sozinho, tendo que carregar, e aí contra o Pamecano e Salibá, que não são zagueiros tão lentos, mas que são muito fortes, muito altos. Então acho que é isso, né? Acho que talvez para o Paraguai o principal que tenha faltado nesse elenco seja um bom centroavante, né? Não preciso falar um Haaland da vida, mas é, não sei, deixa eu pensar aqui num bom centroavante. Então, se tivesse um Darwin Nunes, né? Aí o time do Paraguai, porra, saísse daqui para cá. É, porque é um time muito aguerrido, poderia de repente botar o Galarza aqui por dentro e abrir o Enciso aqui, e aí ia ter o Enciso e o Almirão aqui, e um Darwin Nunes, que é um atacante forte, rápido, que sabe finalizar por dentro para brigar com os zagueiros e conseguir reter um pouco a bola, porque por Enciso, a retenção dele de bola, ainda que ele seja um baixinho que proteja bem a bola, né, ele faz ali, ele se abaixa um pouco e consegue segurar a bola entre os zagueiros, mas é muito difícil, porque vai vir a dobra, o zagueiro é alto, vai ficar pressionando ele, o zagueiro é muito mais pesado, então então fica muito difícil para um Paraguai sair lá de trás com 9 jogadores até chegar no Inciso, e aí o Inciso vai tocar a bola, e aí, né, aí vamos esbarrar na limitação técnica, vai tocar a bola no Galarza, vai tocar a bola no Cubas, vai tocar a bola no Gomes, obviamente não vai dar em nada, né, joga com o Júnior Alonso, que é um zagueiro improvisado na lateral, zagueiro improvisado não, mas um zagueiro lateral, é, então acho que talvez esse tenha sido o que tenha faltado ao Paraguai, né, a gente vai ver que eles tinham o Cabalheiro no banco, tinha o Isidro Pita, tinha o Alex Arce, e que não foram nem usados, né, o Sanabria, é, e, então, assim, né, eu acho que foi um Paraguai que voltou, aquele Paraguai, depois daquele susto contra os Estados Unidos, o 4-1, mas um Paraguai que voltou à Copa do Mundo, fez, né, uma partida, uma campanha muito parecida com aquela de, de 2010, até certa forma, né, perde para um dos favoritos por 1-0, num pênalti, é, não teve tantas chances quanto naquela vez, mas tendo eliminado a Alemanha, acho que na outra eles eliminaram a Suíça, se não me engano, e sai maior, né? Acho que uma ótima Copa aí do Rio, que é um jogador, acho que ele é do São Lourenço, né? Confesso que eu não conhecia ele, eu não me lembrava, né, que São Lourenço. Uma Copa que alguns jogadores acho que saem um pouco maiores, acho que o Gustavo Gomes fez uma boa Copa, não acho também que vai gerar algum mercado para ele, a não sei que seja Arábia ou Estados Unidos, alguém que venha aqui pegá-lo. Mas um inciso que eu acho que, apesar de, né, o Paraguai ficar muito refém de não fazer nada, o Paraguai não fez gol em só fez gol. Ah, não, fez um gol contra os Estados Unidos e fez um contra a Turquia. E depois não fez mais, não fez contra os. Ah, e fez um contra a Alemanha também, tá certo. Ele fez um gol contra a Alemanha. Então, mas no Paraguai que criou muito pouco, mas ainda assim que o Inciso foi bem, né? Porque ele se dedicou na marcação, fechou espaços e conseguiu, em vários momentos, puxar contra-ataques, né? Teve as chances ali de criar alguma coisa e conseguiu aproveitar bem, né? O Almiron, que acho que foi bem também, se esforçou muito na marcação, um jogador que é muito mais ofensivo do que defensivo, conseguiu, né? Acho que não tem como você jogar dessa forma que o Paraguai joga sem, se tiver alguém eh, prejudicando a marcação coletiva, deixando espaço em aberto. Então, o Almirão também muito bem. Acho que talvez o grande destaque da linha aí dessa Copa seja o Galarza, que fez aquele gol contra a Turquia e que o tempo todo se esforçou muito, batalhou, duelou, brigou muito, né? Provocou ontem, ele provocou, porra, empurrou, dividiu todas as bolas, conseguiu achar uns bons passos, fez aquele gol contra a Turquia de longe. Então, um jogador que acho que sai um pouco maior dessa Copa do mundo, né, a gente vai ver aqui ele jogando muito recuado, a gente vê ele aqui como meia e na realidade a gente vê ele aqui quase como um lateral, né, a gente vai ver o Júnior Alonso praticamente não toca na bola, né, toca lá atrás. Então, a gente já fica um passe decisivo para ele, né, só 17 passes certos no jogo, porque fica muito pouco com a bola, o Paraguai, 3 faltas sofridas, né, isso aí também passa um pouco por inteligência, de você saber roubar a bola e cavar a falta, 6 recuperações de bola, 3 interceptações, 2 desarmes, 2 cortes, 5 de 11 duelos ganhos, né, 3 faltas feitas, que, que eu acho que foi uma boa partida do Paraguai, muita gente falando que eles bateram, eu não achei que eles bateram, que eles provocaram, acho que as duas do Galarza no Mbappé e no Koundé, acho que são lances de jogo, aliás, que a do Mbappé, inclusive, ele simula aquela agressão, né? Acho que ele vai para botar o braço e o Galarza vai para dar ali né, um soco ali, mas não um soco de agressão, aquele soco de provocar, que nem quando o cara fica na área empurrando, ou fica meio que dando um soquinho. E o Koundé também se joga, né? O Koundé tá correndo, ele meio que faz que vai botar o corpo para trombar com o Galarza dá nele,
Então, certo, acho que o Paraguai ficou ali na provocação a ele ainda de certo ponto saudável, a gente viu, o Mbappé dando trombada na parada para hidratação, derrubando o jogador do Paraguai, a gente viu o Upamecano beliscando não foi o Alderete, foi outro eu acho, não lembro agora, mas ele belisca alguém, acho que foi qual é o nome dele? Foi o Cabalheiro, né, aquele não, foi o Ávalos que ele belisca eu acho. Eh Então uma França também que caiu nessa pilha do jogo, né, de provocar, de ver que, porra, eles estão deixando o braço, eu vou deixar o braço, eles estão deixando o pé, eu vou deixar o pé. Então então acho que foi isso, né, a gente vê que 29 desarmes do Paraguai, faltas foi 11-12, então muito equilibrado, né, aqui tá 13-11, porque tem um pênalti, né, no caso. Os 3 amarelos foram pra França, eh, caraca, ninguém no Paraguai tomou amarela? Achei que tinha alguém tomado, mas, né, é isso, né, eu acho que o jogo passa muito por isso, né, a gente vê aqui o Barcola, o Olise e o Koné pendurados, acho que faz parte do jogo, né, o jogo não é só bola no pé, fazer embaixadinha, saber chutar, é saber jogar mentalmente, jogar taticamente, ser inteligente, saber os momentos. Então é isso, eu acho que o Paraguai faz uma boa Copa, sai muito bem, acho que é um trabalho belíssimo do Gustavo Faro ali de recuperação do Paraguai, que vinha sem jogar as últimas Copas, vinha sendo inclusive lanterna, pior que Bolívia, né, Venezuela, times assim, e que ele consegue fazer uma arrancada pós-Copa América e leva para a Copa do Mundo, jogando um futebol que isso não é agradável, não é vistoso, é um futebol de garra, né, um futebol de muita determinação. Você não consegue jogar, né, como eu falei, dessa forma, se todo mundo não tiver muito empenhado dando seu 100%, porque se você está jogando com todo mundo atrás e e e você não e você dá espaços, você dá brecha, você toma drible, você não sabe a hora de fazer a falta e você não consegue contra-atacar e ser eficiente na hora do contra-ataque, né, ontem o Paraguai teve 5 chances contra a Turquia, deve ter sido 5 chutes, né, jogou aí mais de 45 minutos com a menos, então você precisa ser eficiente. Então acho que tem seus méritos também, não é o jogo mais bonito de ver, não é algo que eu falo: "Nossa, estou muito ansioso para ver o Paraguai jogar, esse Paraguai é maravilhoso", mas é um Paraguai aguerrido, um Paraguai que joga e que complica a vida de times muito bons. Eh e aí, por outro lado, a França, aí, né, voltando rapidinho, para falar que é o risco de você jogar tão atrás, que é aquilo, né, você tá com 6 7 8 pessoas dentro da área, todo mundo esticando a perna, vem um jogador habilidoso como o Doué, o cara acaba fazendo pênalti, né, o cara vai dar um drible 2 3 na primeira não vai dar nada, o cara vai dar um 2 3 em algum momento você vai ter uma faltinha, você vai ter um pênalti, você vai ter alguma coisa, faz parte do risco de você jogar dessa forma, com todo mundo da sua área, da mesma forma que poderia ser um desvio de uma finalização de fora da área, uma bola aérea. E uma França que deixou muito a desejar, né, uma França que não conseguiu abrir espaço através do drible, não conseguiu achar espaços através de tabelas, que não conseguiu achar espaços através de passes longos, não conseguiu atrair Paraguai, não conseguiu de certa forma, acho que incomodar o Paraguai no seu estilo de jogo, né. Acho que em nenhum momento a França fez o Paraguai repensar o plano de jogo, o que ia fazer, né, o tipo de marcação do tipo assim: "Ah, porra, planejamos isso aqui, né, e nos defendemos dessa forma", e aí a França começou a jogar e a gente viu que a França chegou 1, 2, 3 vezes, precisamos mudar senão a gente vai tomar o gol. Nada, o Paraguai ficou confortável o jogo todo, se não sai o pênalti, provavelmente esse jogo terminaria 0-0. E aí o pênalti vem obviamente num talento individual, o Doué dribla 2, 3, 4 jogadores e sofre o pênalti. Então uma partida aí que bem abaixo da França, eh dos atacantes da França, principalmente, do Deschamps também, que acho que quando ele mexeu no time ele foi pouco ousado, né, com o Paraguai tão atrás, ele faz 2 substituições, bota o Doué no Barcola e o Cherki no no Dembélé, de repente ele poderia ter tentado uma troca, né, por exemplo, porra, a França não tá atacando, o Koundé é um zagueiro lateral, né, poderia de repente ter tirado o Rabiot ou o Koné, um dos 2, e ter botado o Mateta, por exemplo, que é ou o Marcos Thuram, que é um 9 móvel, né, que consegue fazer um pivô e de repente vai ocupar um pouco mais esses zagueiros, porque com essa linha muito fechadinha, né, estava ali todo mundo muito fechadinho na área, sem dar muito espaço para a França entrar, ia dar um pouco mais de circulação para o Mbappé, ia dar a opção de passe para o Olise, de repente um pivô, né, o Mbappé acho que não é um jogador que consegue fazer um pivô muito bem, ele é um jogador muito mais de atacar espaços, de receber de frente para a marcação do que receber de costas, com o Mateta e o Thuram, ou o Thuram, né, não os 2 necessariamente, você poderia de repente ter um pouco mais de bola aérea, ter um pouco mais de força física ali para prender um zagueiro, acho que num espaço muito, muito curto, um zagueiro com o Mbappé vai acabar ficando ok, porque tem um outro zagueiro ali por perto. Agora acho que com o Mateta de repente precisaria ter um outro zagueiro para ficar observando de mais perto. Então achei que o Deschamps foi um pouco conservador nas suas decisões, nas suas substituições, no seu estilo de jogo. Tendo visto que o Paraguai pouco ameaçava, e o Paraguai não parecia em nenhum momento ter a pretensão de mudar isso, né, acho que era um teste que poderia ser válido para 5, 10 minutos, ver se ia perder o meio campo, acredito que não seria o caso,
né, se tem aqui os 2 jogadores de lado, né, você de repente poderia botar o Doué para botar um gás novo, para percorrer aqui a lateral, e botar o Mateta no lugar do, né, bota o Doué aqui, e bota o Mateta no lugar do Rabiot, e dá um pouco mais de circulação, fazer um pouco parecido com o que o Brasil faz, e aí ficaria na verdade um 4-1, um 4-1-5, né, um 4-1-4-1, com o Mateta lá na frente, o Dembélé aqui por dentro junto com o Olise, e o Dembélé e o Doué abertos. Mas também é uma questão de gosto, né. Talvez para o espaço curto também pudesse ter botado o Cherki um pouco antes. A gente vê que ele entra aos 84, o Cherki é um cara que gosta do drible curto, gosta do passe curto, então ele poderia ter sido também uma opção um pouco mais cedo, antes do gol. Mas é isso, né, eu não acho que isso impacta também muita coisa no estilo da França, no se a França deve repensar seu jogo. Acho que talvez possa, dar um pouco mais de munição para quem, para os próximos adversários da França, de ver assim: "Ah, pô, como a França se complicou", mas não acho que nenhum time agora, daqui para frente, vai entrar disposto a se defender tanto e abrir mão da bola com tanto empenho quanto o Paraguai, né. Acho que não vai acontecer isso com o Marrocos, depois provavelmente ali uma Bélgica, Estados Unidos, Espanha ou Portugal, nenhum deles vai fazer isso. Então, né, se o se a ameaça aumenta do contra-ataque contra a França, acho que também diminui esse ferrolho, né, não a defesa, mas o ferrolho, essa falta de espaços. Ainda que possa, defender bem, anular ou barcolar no mano a mano, você não vai ter um jogo com tão pouco espaço para os jogadores da França que precisam de espaço. E aí acho também que cabe um pouco a reflexão dos meio-campistas da França. Acho que Rabiot e Koné, eh, não são tão criativos. Acho que se trocar também pelo Tchouaméni, trocar pelo Kanté, acho que também vai aumentar muito a criatividade. Eu acho que as últimas derrotas da França passam muito por isso, né, pela falta de controle do meio-campo. Do meio-campo não conseguir criar alguma coisa, né, acho que o meio-campo só consegue criar quando a bola cai no pé dos atacantes, considerando aqui o Olise um atacante. É um meio-campo que tem alguma dificuldade de criar um pouco mais, de ser um pouco mais imprevisível. Então, né, as últimas derrotas pra França da França, se não me engano, foram contra a Espanha e a Argentina, que se você notar são 2 times que controlam muito a bola com seus meio-campistas. E foram 2 jogos que a França teve muita dificuldade, né, acho que na Copa do Mundo ali, eh a França foi amassada pela Argentina praticamente o tempo todo, e na Eurocopa também, né, eu não sei se eu lembro se foi a Copa ou Liga das Nações, mas acho que a França deixou a desejar nisso, né, no controle do meio-campo, na qualidade dos seus meio-campistas. Então é isso, né, essas foram as abobrinhas aí hoje de França 1, Paraguai 0. Um pouco triste pela saída do Paraguai, admito. Gostei da campanha deles, esse estilo, né, que provoca um pouco mais de, eh acho que provoca um pouco mais de novidade, assim, né, de um despertar, por exemplo, né, o Deschamps fez as mesmas substituições de sempre que pouco adiantaram, que pouco mudaram qualquer coisa do jogo, né. Ele, claro que você vai falar que tem o dedo técnico de mudar o Doué pelo Barcola, mas é uma substituição de 6 por meia dúzia, ninguém vai chegar e vai falar: "Nossa, o Deschamps é muito técnico, né, ele é muito gênio de fazer uma substituição dessa". É diferente, por exemplo, se eu chegar aqui e falar pra você do Ancelotti botando o Martinelli no lugar do Paquetá, que é algo mais agressivo, né, tipo, o Martinelli é um cara, ainda que eu não concorde com essa substituição, mas só dando um exemplo da coragem, né, de arriscar, o Endrick, quer dizer, que entrou no lugar do Paquetá, no caso. Então né, achei que ele foi muito 6 por meia dúzia, acho que o Paraguai te desperta isso, né, como é que eu posso inovar? Eu acho que os Estados Unidos, conseguiu fazer isso bem, porque os Estados Unidos não fez como a França, que tentou pressionar e empurrar o Paraguai para trás. Ele criou tentando espaçar as entrelinhas do Paraguai, os passes dos Estados Unidos entram, eh, né, com a defesa do Paraguai com as linhas um pouco distantes, porque os Estados Unidos constrói quase que do meio campo, ele não empurra para as linhas do Paraguai ficarem assim, coladinhas. Então é isso, acho que foi uma boa participação do Paraguai, não é um estilo de jogo mais bonito que a gente vai ver, mas é um estilo que dá certa agonia, né. É bom ver estilos de jogos diferentes, não ver sempre as mesmas coisas, também é bom ver os europeus caindo nessa provocação e vendo a dificuldade, que se tem de jogar contra esses times que são muito aguerridos, né, a gente vê eles jogarem contra times mais fracos da Europa, mas são sempre, parece que times que respeitam muito os times maiores, né, você vai ver uma França e Islândia, uma França e Finlândia, uma França e Ucrânia, e parece que sempre tem muito respeito, muito pouca provocação. Muito pouco do jogo mental, né, assim, do duelo individual do jogo mental, da provocação. Você vê o Mbappé ali meio que perdendo a compostura, não cumprimenta o goleiro, quer comemorar na cara do Júnior Alonso, tu pensar, né, porra, o Mbappé, jogador do Real Madrid, campeão do mundo, candidato à bola de ouro, não sei o quê, chuteira de ouro, os caralho.
Não sei o quê, o cara tá simplesmente saindo ali para comemorar um gol na cara, né, uma vitória na cara do Júnior Alonso, que é um lateral contestado do Atlético Mineiro, né, um zagueiro contestado, já um pouco velho, que nunca jogou no mais alto nível do futebol. Mas para você ver como a provocação de fato funciona, né, ajuda a tirar os caras do jogo, ajuda a tornar o jogo mais equilibrado, né, porque França e Paraguai estão aqui, e aí você começa a provocar, tentar tirar o cara do jogo, você começa a ganhar confiança, deixa o jogo truncado e tenta equilibrar isso, que foi o que aconteceu, e funciona muito bem. Então é isso, essas foram as abobrinhas aí, agora eu me despeço de vez, e vamos para a próxima, né, acho que o próximo jogo é o do Brasil. Valeu.